Olá a todos, meu nome é Cristina e eu tenho 27 anos. Eu passei por uma cirurgia plástica mal sucedida no nariz. Eu não tinha complexo, mas eu tinha um problema. Na infância, provavelmente sem querer, um menino me bateu no nariz com um bastão de ferro. Isso foi na infância, eu tinha uns 5 anos. Ficou um hematoma no nariz e só isso. E aí começou a aparecer meio que uma assimetria no meu rosto, puxando para um lado. E até hoje, às vezes, eu falo puxando para um lado, se eu mesma não consigo controlar. E foi aí que comecei a perceber que eu estava respirando mal. Meu nariz estava torto para um lado e todo o meu rosto começou a entortar. E a cada ano ficava mais e mais evidente. Primeiro, eu roncava à noite. E havia momentos em que você simplesmente está deitada e por um segundo perde o equilíbrio da respiração. Você para de respirar. Sobre o nariz, nunca ninguém falou nada, exceto meus pais, que sabiam e viam isso. Eu sentava lá na mesa, comia, e meu pai dizia: "Você está entortando o rosto? Pode parar de entortar assim?" Isso me magoava, eu sempre chorava. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Sempre editava todas as fotos no Photoshop. Eu baixava o Photoshop escondida dos meus pais, pagava só para poder editar e deixar meu nariz bonito. Sempre. A partir do 9º ano, comecei a me interessar por maquiagem e a assistir tutoriais no YouTube. E eu tinha esse princípio de tentar diminuir o nariz e mostrar ele só do lado bom. Bem, isso não dava muito certo, na verdade o rosto ficava torto e não dava para esconder com maquiagem. Depois fomos ao otorrino. A médica disse que na verdade meu nariz estava sempre quebrado, só que eu não percebia. E disseram que meu nariz estava desviado, que eu precisava fazer uma cirurgia. Também disseram que se eu não fizesse a cirurgia até os 20 anos eu poderia morrer. Que poderia acontecer de eu dormir e não acordar porque eu sufocaria durante a noite. E aí começamos a nos preocupar e juntar dinheiro para a cirurgia. O nariz estava desviado, não vou dizer que muito, mas como eu via isso, para mim era significativo o suficiente para fazer a cirurgia, não só para restaurar minha respiração, para que eu pudesse inspirar e respirar bem. Para mim, o mais importante também era tirar aquela corcova que se formou. Ou seja, eu tinha uma corcova, ela era larga e um pouco achatada. Aos 18 anos, quando entrei na universidade, meu pai disse que queria me dar um presente e me dar uma quantia para a cirurgia. E foi aí que percebi que precisava agir, procurar uma clínica. Como procuramos o médico? Eu não procurei sozinha, procurei junto com a minha mãe. Uma conhecida nossa fez uma cirurgia muito boa, ela elogiou bastante essa clínica. Mas ficamos um pouco receosas porque era em Poltava, é uma cidade pequena, mas lemos as avaliações e confiamos. E no geral o preço na época, há 7 anos, era 1.000 euros, o que era muito barato. Não lembro qual era a cotação, mas era um bom preço, então decidimos confiar na recomendação da amiga da minha mãe. Eu tinha uns 20 anos, se não me engano. Primeiro fomos ao otorrinolaringologista. Recebemos a indicação de que era necessária uma cirurgia, que realmente havia motivos para isso. E basicamente nós ligamos e marcamos uma consulta, para que fosse uma consulta, e logo em seguida fizéssemos a cirurgia, porque voltar 400 quilômetros, se não me engano, não tinha como. O médico me transmitiu muita confiança, disse que vem de uma família de médicos, uma verdadeira dinastia. Meu filho já faz cirurgias, ele já tem idade. E ele fez uma projeção 3D para mim e me mostrou como o nariz ficaria. Eu pedi lá, eu disse, eu sonho, a vida toda olho para as garotas e sempre gostei de um nariz arrebitado, quando o nariz fica um pouquinho para cima. Ele disse, sim, vamos fazer isso, vai ficar tudo bonito. Mas a única coisa que eu não gostei logo de cara, e por causa disso eu já ganhei um segundo complexo, foi que ele me aconselhou imediatamente a fazer uma segunda cirurgia. Fazer o queixo. Eu tenho um trauma de nascimento. O queixo é subdesenvolvido isso. A única coisa que eu temia era a anestesia. Eu só queria que tudo isso acabasse logo, ir para casa e mostrar o nariz novo. Como foi a cirurgia? Eu simplesmente deitei, adormeci em 1 segundo e depois acordei. Por causa da sensação de sufocamento, do acúmulo de sangue e desse muco no nariz, era impossível respirar, minha cabeça doía. As primeiras 48 horas foram horríveis, por algum motivo eu sangrava muito.
Agora, quando fazem cirurgias, colocam inserções de silicone, é muito prático de tirar. Naquela época, colocaram outra coisa em mim, não consigo lembrar o que era, mas quando tiraram, eu desmaiei imediatamente de tanta dor. Tiraram tudo de mim e 2 dias depois eu já fui para casa. E aí começou o pior, porque eram 400 quilômetros. Eu estava com gesso aqui e ele ficava balançando o tempo todo nas nossas estradas perfeitas. Eu sentia cada buraco, doía muito. Acho que se passaram exatamente 2 semanas e meia, 3 semanas, desde o momento em que fiz a cirurgia, quando o último hematoma sumiu. No primeiro dia, minha mãe percebeu que minhas narinas estavam diferentes. Passou 1 semana depois da cirurgia, acho que sim. Me deixaram tirar o gesso sozinha e eu vi meu nariz. A água começou a se acumular no meu rosto porque tirei o gesso. Tudo ficou roxo e vermelho de novo. E aí, por mais ou menos 1 mês, o inchaço ainda estava forte. Mas eu não ligava, porque eu estava feliz, eu tinha um nariz novo, tudo certo. E naquela época eu já tinha começado a respirar melhor. Pensei, uau, que legal! Os médicos nos disseram que isso poderia ser um inchaço, que iria passar e que, em princípio, as narinas iriam se recuperar. Por causa disso, eu não prestava atenção, mas minha mãe se preocupava todos os dias porque as narinas estavam diferentes. Uma narina era meio em forma de S e a outra era reta. E então passou 1 semana. Eu me levantei, tirei o gesso e vi que o nariz estava reto, como eu queria. A ponta levantada para cima, mas as narinas estavam terrivelmente tortas. E eu fui para a universidade. Ninguém percebeu que eu tinha feito uma cirurgia, simplesmente ninguém. E isso começou a me incomodar, que ninguém me fazia elogios. Eu fiquei até indignada, fui falar com minha amiga e perguntei, por que ninguém me faz elogios? Ela disse, sinceramente, eu também não notei nada, você sempre teve um nariz bonito. Naquele momento, eu entendi que tudo isso vinha de dentro, que a aparência do meu nariz incomodava só a mim e não as pessoas ao meu redor. Então, naquela época, eu comecei a me fotografar o tempo todo. Eu gostava muito do meu nariz, mas as fotos eles sempre abaixavam um pouco para disfarçar minhas narinas tortas. Depois de 1 mês, meu nariz começou a respirar mal e eu comecei a perceber que ele estava ficando mais largo. Algo começou a aparecer dentro do nariz e minha narina direita parou de respirar. E em um momento, eu simplesmente coloquei o dedo mindinho no nariz e percebi que tinha algo como um espinho ali, como se eu comecei a me preocupar. Será que era algum tipo de tumor? Eu não entendi o que era aquilo, então contei para o meu pai. Ele disse, espera um pouco e depois você vai para Poltava. 6 meses após a cirurgia já dá para ver o nariz sem inchaço, mas o resultado final que prometem só vai aparecer em 1 ano. Liguei para a clínica e expliquei meu problema. Eles disseram, em princípio você pode vir de Kiev e a gente pode dar uma olhada para ver o que aconteceu com o nariz, basicamente. Foi o que eu fiz. Marquei uma consulta e 2 dias depois fui para Poltava. Quando cheguei em Poltava, primeiro me incomodou o fato de que meu cirurgião não estava lá. Quem me atendeu foi o filho dele. Eles me mostraram como era meu nariz antes. Eu já entendi que isso é uma manipulação psicológica. Mostrar como era o nariz antes e como está agora. São 2 pessoas diferentes, você precisa entender isso. Eu comecei a ter uma crise de nervos naquela hora. Meu namorado estava comigo naquele momento. E ele ouviu que eu já estava chorando, que eu não conseguia explicar para eles o que estava me incomodando. Eles diziam, está tudo bem, não vemos problema no seu nariz estar drenado. Isso não é um problema, acontece com todo mundo. E quando eu disse que tinha uma ponta e simplesmente pressionei a ponta do nariz, apareceu uma ponta aqui, como se fosse um osso ou o septo. E eu entendi que quando fiz isso, tive certeza mais uma vez de que meu septo estava simplesmente quebrado. E olha, moça, nós não somos mágicos para deixar tudo perfeito. Então eu entendi que eles não iam me ajudar em nada, eles não enxergam minha reclamação sobre o septo. Façam pelo menos alguma coisa com minhas narinas. No final me disseram, daqui a 1 hora vamos cortar suas narinas. Simplesmente não entra na minha cabeça cortar as narinas, mas eu concordei, porque meus pais também disseram que não era nada demais, então eles devem saber o que estão fazendo. Sim, anestesia local. Eles só aplicaram anestesia em tudo aqui, e eu não senti nada. Bem, não doeu, mas cortaram minhas narinas.
com uma pinça longa com a qual foram cortando pedaço por pedaço. E o mais horrível foi quando eles estavam costurando tudo isso e aquele fio comprido. Eu vi como ele estava costurando tudo aquilo. Meu Deus, eu penso que já fui toda remendada no meu próprio rosto. Foi horrível, foram os 15 minutos mais assustadores da minha vida, porque eu vi tudo aquilo. Eu vi como cortavam e costuravam meu rosto com uma tesoura. Desde então, passei a ter ataques de pânico que duraram muito tempo. Sobre as narinas, disseram que sim, não fizeram direito, não perceberam, era só inchaço e pronto, foi uma falha deles. Mas quanto ao meu septo, eles não veem problema, e é isso. Eles alinharam minhas narinas, elas ficaram melhores. Mas agora eu vejo que por causa do meu septo desviado, meu nariz está torto de novo. Quando cheguei a Kiev, acabei indo a um cirurgião, depois a outro, e todos, sem exceção, disseram que simplesmente fizeram uma cirurgia mal sucedida em mim, que eu preciso de uma nova... Pegar uma cartilagem, é feita uma nova septo e uma rinoceptoplastia é feita novamente. Eu pensei em processar, mas meus pais são pessoas que evitam conflitos. E eu tinha medo de que se eu começasse a mexer nisso agora, afinal de contas é uma clínica muito boa, que não ia dar em nada. Bom, eu não acreditava em nada disso e disse para os meus pais que era melhor deixar tudo como estava. Depois, quando eu crescer, ganhar meu próprio dinheiro, eu simplesmente vou refazer a cirurgia. Agora que eu cresci, nenhum cirurgião quer mexer no meu nariz. Mas como é uma cirurgia de revisão, primeiro ela custa o dobro. E muitos não querem mexer no trabalho de outro cirurgião. Atualmente, na clínica onde eu fiz a cirurgia, eles já estão processando todo mundo que podem. Eu já fui provavelmente a 7 cirurgiãs, 4 delas em Kiev e também em Dnipropetrovsk. E muitas dizem, é melhor deixar tudo como está. O fato de eu não respirar, de eu falar pelo nariz e de eu ter dores de cabeça constantes, porque só uma narina minha respira, a outra não respira. E agora eu posso falar pelo nariz. Às vezes, por exemplo, no inverno, por causa do ar seco, quando o aquecimento está ligado, o ar do apartamento fica seco. E eu respiro muito mal, tenho sangramento constante no nariz e formam-se crostas que descamam. Eu pratico esportes, eu treino pessoas e simplesmente não aguento ficar muito tempo no esporte, treinando. Por causa de que quando começo a treinar ativamente, meu nariz começa a entupir e eu passo mal. Fico simplesmente tonta. Não respiro, dores de cabeça, enxaquecas, tudo isso que agora acompanha aquela cirurgia. 4 anos. Eu realmente não tenho complexo. Sobre a aparência, especialmente o nariz, nem percebo. Mesmo fazendo cirurgia, não quero mudar nada. O principal é conseguir respirar. Ou seja, eu já não tenho mais aquela obsessão de que tudo tem que ser reto, talvez até o queixo. Uma vez me disseram, mesmo depois da cirurgia, que eu deveria fazer o nariz. Eu pensei, poxa, mas meu nariz já é operado. O que mais querem que eu faça? Se eu voltasse 7 anos atrás, eu não teria coragem de fazer essa cirurgia. Muito provavelmente eu faria uma cirurgia, mas não ali. Eu tenho um blog, tudo o que acontece na minha vida, eu conto tudo. Eu fiz uma cirurgia recentemente. Eu emagreci 30 quilos e da minha volumosa terceira mama, digamos assim, fiquei com seios bem pequenos. Não era pequena, só não tinha nada e estava cheia de estrias. Eu fiz uma mamoplastia e essa é provavelmente a cirurgia com a qual estou satisfeita em 190% de 100. Ou seja, eu recuperei os seios que eu tinha há 5 anos atrás. Mas nada mudou em relação a mim mesma, eu não passei a me amar mais. Tudo continuou como era antes da cirurgia. Se for apenas pelo lado estético da cirurgia, se você quer fazer só para gostar do que vê no espelho, então primeiro precisa procurar um psicólogo. Se trabalhar o lado psicológico, pode desistir dessas cirurgias. Fiz por motivos médicos, mas poderia ter feito só uma rinoplastia. Por algum motivo, optei por rinoceptoplastia e cortaram tudo, ou seja, poderia ter sido uma cirurgia comum.
Se eu tivesse começado antes a me aceitar, a trabalhar em mim mesma, mesmo que algo não me agradasse, você pode trabalhar tudo isso. Se eu tivesse começado antes, teria superado esses complexos que escondia com Photoshop mais cedo. Uma abordagem mais consciente ao blog, eu não gosto de mentir. Pelo contrário, comecei a mostrar meus diferentes ângulos. Eu gosto que todo dia meninas me escrevem, aquelas que não se amam, que não se aceitam, dizendo que passaram a se amar 1 ou 2% a mais. Pronto, eu fico com lágrimas, sonhos e imediatamente sinto que estou fazendo algo certo na vida. Ser jovem e passar por uma cirurgia plástica mal sucedida não significa desistir de si mesma e parar de seguir na direção certa. Isso significa se amar, se aceitar e procurar o cirurgião certo.